Olá pessoal, hoje nós estamos conversando aqui com a Cláudia, foi nossa aluna na graduação, no curso de Biologia, fez o mestrado na Universidade Federal do Paraná, voltou para Cascavel para fazer o doutorado aqui na UniOeste, parte dele conosco, parte dele nos Estados Unidos. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom, Ana? Boa tarde a todos. Então, hoje a gente está junto para bater um papo sobre a sua pesquisa. Você poderia fazer uma síntese do que foi a sua pesquisa em termos práticos aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos? Então, eu trabalhei com... Vou falar primeiro o título da minha tese. Atividade fitoquímica antioxidante alelopática de extratos de folhas e óleo essencial de Salvia officinalis sobre o capim-mombaça, tomate e a chia. A gente iniciou o trabalho produzindo extratos com solventes de diferente polaridade, a fim esse diferencial de polaridade está associado à afinidade que os compostos dentro da planta têm pelos solventes e quais serão extraídos em cada solvente. E fazendo testes em laboratório e casa de vegetação para ver a ação desses extratos, uma possível atividade bioherbicida, né? Aqui no Brasil, eu trabalhei em casa de vegetação, em laboratório, mas produzindo extratos mais simples. Lá nos Estados Unidos, eu consegui ter equipamento e ter uma supervisão para realizar o trabalho um pouco mais aprofundado, a nível de isolar e identificar esses compostos com atividade bioherbicida. Eu fiquei 8 meses fora, então assim ainda não finalizei os artigos, a gente não concluiu totalmente a pesquisa, a gente continua trabalhando nesse projeto, agora eu distante, mas mantendo contato com o pessoal lá. Mas foi nesse sentido, de estar prospectando, procurando plantas com potencial bioherbicida. Então essa foi a sua parte inédita e relevante para a agricultura daqui do Paraná. Na verdade, esse tipo de pesquisa se tem lá fora já há bastante tempo, se tem aqui no Brasil, mas, por exemplo, na nossa universidade a gente não consegue fazer essa pesquisa aprofundada em função de não ter os equipamentos necessários para realizar esse processo. Então, a técnica, ela existe. O que é inédito é as plantas que estão sendo utilizadas para se pesquisar. Eu trabalhei aqui no Brasil com a Salvia officinalis e lá nos Estados Unidos eu trabalhei com 3 espécies de sálvia e uma espécie de liatris. Essas espécies, elas são citadas por atividade medicinal, elas já têm bastante foco nessa pesquisa, mas elas não têm muita citação a nível de atividade bioherbicida, algicida e outras atividades com organismos vivos. Claudinha, esse tipo de pesquisa, ele pode ser utilizado como herbicida numa área grande, numa área, vamos dizer, de um produtor que tenha vários hectares? E assim, a nível de aplicabilidade desse tipo de pesquisa aqui no Brasil, a gente ainda não tem, porque muitas vezes você encontra uma planta com potencial, mas não chega a concluir os estudos. Porque para que ela tenha realmente atividade herbicida, os compostos têm que ser isolados, esses compostos têm que ser estudados separadamente. O processo de patente aqui no Brasil é muito complicado, se demora anos, 5 anos ou mais para conseguir uma patente. E nem sempre se torna viável utilizar esse composto descoberto com essa atividade a campo. Isso mais por fins burocráticos, né, que se torna assim, meio complicado. Tá. Então, você poderia reforçar para a gente quais as principais diferenças das pesquisas aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Porque a gente agora está voltado essa discussão na área agrícola, né? Então, eu percebo assim, antes de ficar esse tempo lá, eu achava assim, hoje em dia a pesquisa, o conhecimento está tão difundido com a internet, com a facilidade de comunicação, então o Brasil não está tão para trás como era há anos atrás. Mas depois que eu fui para lá, eu mudei esse meu pensamento. Eu acho assim que em termos de pesquisa, se comparar com o lugar que eu estive, isso que não é um estado rico lá nos Estados Unidos, eu fiquei no Mississippi,
Mas o Brasil, eu posso dizer que está engatinhando, se estiver engatinhando em pesquisa comparado a lá. Por quê? Porque a pesquisa lá é feita para se ter uma aplicabilidade e um lucro, né? Então, eles não pesquisam uma substância como uma atividade herbicida, ou fungicida, ou algicida, por pesquisar. Eles pesquisam para tentar achar um composto que seja viável na utilização a campo, na utilização comercial. E aqui no Brasil eu percebo que muita coisa não chega ao fim e fica engavetado, né? Uma outra diferença, lá se tem os equipamentos, se tem material, se tem técnico de laboratório, se tem pesquisador suficiente. Aqui no Brasil a gente tem muito pesquisador bom, mas não consegue finalizar, dar foco no trabalho. Porque ou falta material, ou falta equipamento, ou a burocracia paralisa por anos alguma coisa, e a gente não consegue finalizar, não consegue caminhar. Mas eu agora quero que você deixe uma dica para quem gostaria de fazer pesquisa no exterior sobre essa sua oportunidade que você teve. Olha, eu acho que é uma oportunidade que o pessoal tem que vestir a camisa, tem que buscar, tem que ir atrás. Porque assim, quando a gente começa a ver, eu fiquei bem perdida. No começo, eu não tinha muito em quem me basear, em quem me dar dica, onde procurar, porque sai um edital, mas falta muita informação. E daí você começa a fazer as coisas e parece que não vai ter resultado, que não vai dar em nada. Só que não desanima, continua buscando, tem que buscar orientador, tem que buscar financiamento. E pelo menos no lugar onde eu estive, a gente é muito bem recebido, eles estão de braços abertos para nos ajudar e para eles é interessante ter pesquisador de outros países lá. Porque, tanto que assim, a pesquisa lá é vista diferente, nós não somos tratados como um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, nós somos pesquisador visitante, né? E não que lá eles estão cheios de estrelinha, não, mas é dada uma importância diferente para a pesquisa. Que bacana! Muito obrigada, Cláudia, obrigada, pela oportunidade. Ana. Obrigada a você.